Olá, amigos! Mais um momento de reflexão, graças ao Grupo Espírita Irmão Carmelo. E como toda reunião espírita, todo encontro espírita, nós iniciamos com uma prece. Vamos fazer uma prece juntos? Não tem mistério nenhum, não precisa fechar o olho, não precisa nada. Se você quiser, faça, se você sentir melhor. Se não, fique de olho aberto, tranquilo. Eu fecho porque é para não me distrair com as coisas que estão aqui do lado, tá bom? Então vamos lá juntos, elevando os nossos pensamentos e clamando ao Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, aos benfeitores todos da casa do irmão Carmelo, que nos inspire e que nos envie todos os amigos espirituais de que mais nós necessitamos para que o entendimento, para que a nossa reflexão se faça produtiva. Que essas palavras que ouvirmos nesse nosso encontro não sejam palavras vãs, que o vento simplesmente leve, mas que sejam sementes produtivas e que, onde elas caírem, encontrem um terreno fértil para que possam produzir 1 por 60, 1 por 80, 1 por 100 que seja, mas que produzam a paz, a alegria, o entendimento e, mais do que isso, o equilíbrio e a harmonia em nossas vidas. Nós conosco mesmo. Graças a Deus. Então, isso posto, a prece que nós fazemos juntos é no sentido de que nós encontremos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, que é o que mais nos falta neste momento. E o texto que eu trouxe é daquele livro Fonte Viva. O texto é de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo, ai que capítulo lindo, é o 30. E o título é Educa. Vamos ler? Eu vou ler porque ele é tão curtinho, vale a pena ler e fazermos o comentário. E aqueles que tiverem o livro, peguem o livro para acompanhar a leitura. É muito bom, é muito gostoso. E quem não tiver e não tiver o livro para poder ver, às vezes até pela internet você consegue baixar esse livro. Se não conseguir baixar o livro, pelo menos o texto você consegue, que é o capítulo 30, o nome é Educa. O livro é Fonte Viva, da verve de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Começa Emmanuel citando um versículo de uma carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: Não sabeis vós que sois o templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vem na sequência Emmanuel explicando esse trechinho, esse versículo. Ele diz assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios.
Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. Emmanuel é um educador, né? E nós sabemos, a história dele já é bem assim, já vem de longo tempo, né? Quem assistiu e quem leu, quem viu há 2000 anos atrás, né? Há 50 anos depois, né? E vai contando a história de Emmanuel. E Emmanuel é assim um educador nato. Você vê que mesmo a explicação que ele dá do versículo lá de Paulo, às vezes a gente fala, opa, precisa ler, reler e alguém contar pra gente, né? Que é o que nós estamos fazendo agora, o que significa isso. Então, Paulo está mandando uma carta aos cristãos lá de Corinto. Nessa sua primeira carta, ele explica para aqueles que são mais dedicados à doutrina como fazer chegar o evangelho do Mestre Jesus, né, para aqueles que não eram judeus. Tinha alguns judeus no meio, mas a maioria não era. E como eles entenderem a novidade, essas primeiras lições sobre o Deus único. Porque aquela região é uma região da Grécia, onde a gente sabe da mitologia, do que em termos de religiosidade, o que eles acreditavam. E os cristãos vinham trazendo essa boa nova do Mestre Jesus, mas que exigia o entendimento do Deus único. Assim como o povo de Corinto, nós hoje, depois de tantos séculos, ainda não nos convertemos e nem nos entregamos ao amor e à misericórdia divinos. Então, através dos esclarecimentos de Emmanuel, vamos aprender a lição. Emmanuel é tão claro e didático que nos faz refletir e entender que a educação é o que mais necessitamos neste momento. E o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, ele também nos recomenda isso que Emmanuel está nos retornando, refrescando a memória, porque ele diz o seguinte, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. É a questão da educação para a vida, da educação que precisamos ter para poder caminhar de cabeça erguida sobre o planeta Terra. Não de cabeça erguida de orgulho, mas de cabeça erguida de consciência limpa, porque estamos fazendo realmente aquilo que nos foi orientado pelo Mestre Jesus. E, aliás, o próprio Mestre nos diz, sois deuses. E afirmou ainda, deixai brilhar a vossa luz. Olha, Emmanuel acrescenta, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que nos eduquemos. Vem Emmanuel nos dizendo isso. A própria vida é a nossa escola. Por quantos tropeços, sobressaltos e tormentas cada um de nós já passou?
Aprenderemos a lição quando mais não reclamarmos das provas pelas quais passamos e quando, diante de qualquer contrariedade, refreemos o impulso e meditemos qual a lição a ser aprendida. Comecemos por nós próprios. Se reclamamos dos nossos pais, porque por que será que nós reclamamos desses nossos pais? Se eles foram os únicos abnegados que aceitaram nos auxiliar no processo de reencarnação. E assim vamos meditando sobre as pessoas difíceis que nós encontramos e com as quais nos deparamos ao longo de nossa vida. E se pararmos e olharmos bem fundo, bem profundamente, sem paixões nessa nossa análise, com certeza iremos perceber que quem é difícil não são os outros, mas nós mesmos, por sermos tão intransigentes. E eu gostaria de recordar Emmanuel aqui no finalzinho do texto, quando ele fala assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Estudando a doutrina espírita, isso está tão claro lá, desse processo evolutivo pelo qual nós passamos, saindo dos instintos, passando para os sentimentos e amadurecendo, estando no plano angelical. É o que ele fala aqui nessas palavras. Motivo de estudo nosso. Ai, como é bom estudar doutrina espírita, porque nos traz tanta clareza diante das dificuldades da vida. Mas ainda, diz Emmanuel no finalzinho do texto, que vale a pena ler e refletir cada pedacinho. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Olha que bonito! Emmanuel nos diz, nós podemos manifestar esta luz que há em nós quando superarmos todos os atropelos pelos quais nós passamos, as dificuldades pelas quais nós passamos. Vamos nos tornar um pouquinho melhores a partir de agora? Depois dessa leitura, eu fiz uma leitura e fiz a minha interpretação de Emmanuel, que deve estar assim, né? Alucinado, porque fala que como é que ela se atreve a traduzir a minha ideia? Porque nós ainda carecemos de entendimento. Muitas vezes lemos apressadamente e não percebemos, não é? Então, juntos, estudemos e nos melhoremos. E para que isso se faça verdadeiro em nós, este momento de reflexão nos ajuda a isso. Lemos, fizemos uma prece inicial, lemos um texto evangélico, meditamos sobre ele, muitas coisas foram tocando em nós e nossos corações, e agora, porque estamos planificados de palavras de vida eterna, como diz, né? Podemos distribuir daquilo que até há bem pouco nós reclamamos que não possuíamos, que é paz, equilíbrio, serenidade, bons sentimentos. Façamos isso juntos. E mais uma vez, clamando ao plano espiritual superior que nos protege a todos, que possam levar esses nossos bons sentimentos, que damos o nome de vibrações, a todos quantos forem, em tantos lugares quanto elas forem necessárias e a quem estiver necessitando. Então, juntos agora, respiremos suavemente
Pode ficar de olho aberto, pode ficar de olho fechado, não tem nenhum problema. Mas tenhamos bons sentimentos. Apaziguemos o nosso coração em nós. E a nossa respiração suave, tranquila e serena. E vamos desejando que a paz do Mestre Jesus envolva o planeta Terra. E que principalmente essas vibrações cheguem naqueles recantos mais escuros, onde a guerra se faz. Pode ser aquela guerra, aquele conflito entre nações, mas pode ser também o conflito entre aqueles que vivem sob o mesmo teto. Mas também pode ser o conflito interior de cada um de nós. Que nós, neste momento de lucidez, de paz, amor e equilíbrio, possamos enviar estas vibrações para estes lugares de conflito. Que a paz se faça nesse lugar e lá permaneça. Hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. E com isso, nós também vamos ficando bem felizes, porque Emmanuel vem mais uma vez nos dizer: sois o santuário do Deus vivo. Deixa brilhar a vossa luz. Assuma essa filiação. Se aceite como filho de Deus. Sem medo de ser feliz. Percorramos por esta semana os espaços, levando também paz, serenidade, equilíbrio a todos aqueles com quem nós encontrarmos. Mantenhamos a nossa fé e a nossa paz interior. Que assim seja, não é? E até um próximo encontro. Fiquem em paz, na paz do Mestre Jesus. Até o próximo encontro.